Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. E se o calendário como nós conhecemos fosse todo modificado, ou bastante modificado, o calendário gregoriano? E qual a justificativa científica para essa modificação? Pois bem, não são poucos os cientistas que defendem uma mudança, criar o chamado calendário universal. Por exemplo, um ano com 365 dias, mais dividido em 13 meses de 28 dias. O ano trópico continua com 365 dias, assim como o ano juliano, de 365,25. Mas 13 meses, 28 dias, só para ter uma ideia de, entre tantas, de uma mudança para o chamado calendário universal. Eu converso com João Luiz Coll, que é astrofísico, integrante da equipe do nosso parceiro, que é o Observatório Nacional. Professor João, muito obrigado, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a entrevista. Professor, o que cientificamente no estudo, na análise dos movimentos no sistema solar justificaria uma reforma do calendário como nós conhecemos, visto que essa reforma pode provocar muitas polêmicas, inclusive com religiosidade, com datas religiosas, isso sem falar em outros assuntos que envolvem as dinâmicas através das quais as pessoas e a tecnologia se relacionam com o calendário? Bom, o calendário gregoriano é um calendário bastante racional, no sentido que ele sincroniza bem, ou quase muito bem, com os movimentos celestes, ciclos celestes que têm influência direta na nossa vida, que é o Sol e a Lua, mais ao Sol do que à Lua. O ano gregoriano, o chamado ano juliano, é um ano que é bastante fiel ao movimento da Terra, ao movimento orbital da Terra em torno do Sol. E do ponto de vista da contagem dos dias e das suas correções cíclicas, que são os anos bissextos, os anos centenários e quase centenários, eles devem permanecer, porque eles são bastante fiéis. Com respeito ao ciclo lunar, já não é assim tão racional. São os meses que alternam entre 30 e 31 dias. O mês de fevereiro tem 28 dias, às vezes 29. Então, ele tira, apesar de ter sido uma tentativa de colocar o ciclo mensal sincronizado com o ciclo lunar, ele não é sincronizado corretamente. Ele tem variações, de maneira que as pessoas não têm ideia de qual é a Lua relativo a um certo dia do mês. Uhum. Então, como as reformas do calendário durante os séculos, desde a sua introdução em Roma, lá por Júlio César, que se chama calendário juliano, as suas correções por Otávio Augusto, a introdução do ano bissexto, a própria correção do calendário em 325, a adoção do calendário, adotando a contagem do nascimento de Jesus Cristo, também em 1582 teve uma reforma importante. Todas essas reformas são no sentido de racionalizar melhor o calendário com o ciclo lunisolar. Então, a proposta me parece assim, natural, que se venha desculpa aqui. Vai levar um tempinho, mas é uma proposta, um tempinho porque tem que negociar com tantos interesses, mas é uma proposta cientificamente muito fundamentada, esse é o seu ponto de vista, né? A ideia é racionalizar melhor, de maneira que permita as pessoas reconhecerem melhor o ciclo lunar e não mexer nas questões das festas religiosas e festas de feriados nacionais. Não mexer, mas, por exemplo, o 25 de dezembro atual, o que hoje seria o 25 de dezembro, Natal, seria a virada do ano também, é isso? Isso, na proposta, desculpa, é que na proposta de 13 meses e 28 dias, fazem 364 dias. Então, para completar o ano trópico, que para 35, então seria introduzido um dia a mais, e esse dia a mais seria o primeiro dia do ano. E seria um feriado como ele é. O feriado
conhecido como Fraternidade Universal, correto? E na véspera, a ideia é de colocar na véspera a data do Natal, porque já se coloca aí um feriado mais prolongado e com bastante referência tanto ao Ano Novo quanto ao Natal, que são datas bastante correlacionadas, né? Já desde a civilização de Roma, né? Já havia essa correlação, né? E outras curiosidades sobre essa remontagem, né, do calendário, a partir dessa proposta do calendário universal, é a questão das estações do ano. O que mudaria nas estações do ano, ou nas datas para início e fim das estações do ano, com a proposta do calendário universal? Bom, nesse calendário de 13 meses, as estações do ano têm datas fixas, né? Só muda o horário da entrada das estações, porque isso são minúcias que não se pode sincronizar. Mas as datas seriam datas fixas. Eu não fiz o cálculo ainda, mas seriam datas fixas e bem definidas, como é hoje, né? Nós sabemos que a primavera no hemisfério sul inicia-se no dia 20 ou 21 de março, dependendo do ano, né? Assim como nos outros meses também, no dia 20 e 21 de dezembro inicia-se o verão, e isso se conhece bem. Por quê? Porque o calendário gregoriano é bem sintonizado, é bem sincronizado com as estações, porque ele é bem sincronizado com o movimento orbital da Terra, né? E não se perderia isso, porque a tendência é uma maior racionalização de sincronização com o movimento da Lua, porém sem abandonar a sincronização com o movimento solar. Professor, o que falta? Quer dizer, quais os próximos passos? Ou seja, quem está defendendo esta mudança está atuando em que níveis ou em que instâncias? Olha, por enquanto é no nível da proposta, porque até agora ninguém falou em reforma de calendário em lugar nenhum, do ponto de vista oficial, certo? No século XVI, quando foi feita a última reforma do calendário gregoriano, a Europa era dominada pelas determinações da Igreja Católica, né? Havia duas igrejas, também a romana e a ortodoxa, tanto é que a ortodoxa não aceitou a reforma do gregoriano. Até hoje eles adotam o calendário juliano, existe uma diferença de 13 dias entre um e outro, né? E os ingleses também, que tinham a igreja anglicana, já separada da igreja católica, demoraram um século para aceitar essa mudança. Quer dizer, então você pode ver que é uma coisa bastante polêmica e carregada de conteúdo religioso, né? Então, como existe um calendário judeu já bastante tradicional, existe o calendário muçulmano também tradicional, e existem outros calendários, como o calendário chinês, os chineses já sincronizaram o seu calendário com o calendário gregoriano, alguma parte da Ásia também, a Índia. Você pode ver que existe essa sincronização pelos festejos da entrada do Ano Novo, né? Aquelas explosões, aquelas coisas de festas de fogos espalhadas pelo mundo inteiro. E os chineses também adotam, alguns asiáticos também, porém outros não. Sim. E aí vamos viver ainda alguns anos para que isso aconteça. Provavelmente nossos netos, bisnetos verão uma reforma do calendário. Então, desculpa. Essa é uma discussão de longo prazo, né, para ser discutido durante várias gerações, para ver se há conveniente ou não, né? A vantagem aí é que as pessoas teriam maior capacidade de prever o movimento lunar, ou seja, as marés. Facilitaria, sem lunar, dúvida. Que é envolto em várias, quer dizer, que influencia várias
vários ciclos vitais na Terra, né? Certo. Professor João Luiz Coll, muito obrigado pela gentileza. É, sem dúvida, um assunto muito curioso, independentemente de quando vai ser aprovado. Ele é fundamentado cientificamente. Muito obrigado e, mais uma vez, é conteúdo relevante aqui nessa nossa parceria com o Observatório Nacional. Um grande abraço, professor. Eu que agradeço. Nós conversamos ao vivo com o professor João Luiz Coll, que é astrofísico do Observatório Nacional, e mostrou aí as razões pelas quais cientistas do mundo inteiro defendem a criação de um calendário universal, que mudaria muita coisa. Repito, entre elas, o dia 25 de dezembro atual, a gente já comemoraria o Natal, ia ter gente economizando com festa, né? O Natal e o Ano Novo juntos, porque no dia do Natal, dia seguinte já seria o novo ano. Os meses passariam a ter 28 dias de duração e outras mudanças. Ele falou com a gente aqui na parceria oficial entre o Todas as Vozes e o Observatório Nacional. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.